Olá, tudo bem? E você? Já venceu o seu ciclope? Já venceu o seu gigante? Muita força aí para você, viu? Para que você consiga atingir todos os seus objetivos. A literatura, a cultura, ela tem que ter esse quesito, tá? Para nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente está falando de Homero, né? Grande escritor grego, né? Da Odisseia e da Ilíada. Mas para a gente entender um pouquinho a Guerra de Troia, que vai ser o próximo assunto, deixa eu falar um pouquinho para você sobre a Grécia. Eu dividi aqui, minha letra não é muito bonita, né? Mas você vai dar entendimento. Eu quero que aproxima bem perto da lousa, pode mostrar só a minha mão. Eu dividi aqui, vamos dizer aqui, em 5 períodos, tá? Para que dê o entendimento para você. Então você tem lá a Grécia Antiga, que era 3000 a 1100 a.C., onde existia uma civilização chamada civilização minoica e micênica. Exatamente onde aconteceu essa guerra de Troia, né, onde houve essa narrativa da Odisseia e do Ilíada. Essa civilização minoica, só para você ter uma ideia, eles tinham aeroglifos parecido com os dos egípcios, que ainda nem decifraram tudo, de tão antiga que é. Então, eles tiveram também contato com aquela civilização da Atlântida. Lembra? Aquela civilização que desapareceu, né, numa questão de pouco tempo. Depois, no outro assunto, nós vamos falar mais sobre essa civilização, os Atlântidas. Então, a grande questão é tanto os egípcios como essa civilização minoica e micênica, eles podem ter tido um contato muito forte com os Atlantes. Você vê que quando você lê a epopeia da Odisseia, da Ilíada, você vai ver que toda a mitologia grega, o contato que eles tinham com os deuses, é muito forte ali. Então, essas civilizações muito antiga, eles viram, né, o Criador fazendo a Terra. Ele viu o Criador descendo, né, com seus anjos, com as suas hostes celestiais. Então eles vão ter um contato muito forte com. Por isso que você vai ver ali eles realmente montando toda a mitologia grega com os deuses. Eles tiveram um contato muito forte com essa civilização aqui, ó, tá? Os Atlantes, que deixou depois de herança para os egípcios, né? Para essa civilização minoica e micênica. Até tem uma parte na Bíblia, né? Tem uma parte na Bíblia que Deus ele repreende o Egito. Ele fala: Egito, você não é Deus. Deus ele repreende fortemente, porque os egípcios eles se achavam deuses por causa desses contatos que eles tiveram aqui. Então, exatamente a Guerra de Troia que nós vamos falar, eles tiveram contato, né, com essas civilizações, que é de 3000 a 1100 a.C. Depois foi destruída essa civilização. A Grécia ela passa por uma idade de trevas, que é no ano 1100 a 800 a.C., onde eles ficaram guardando esses textos homéricos, tá? Eles guardavam isso, eles decoravam, eles tinham que saber tudo, né, do que aconteceu antigamente. Depois, no ano 800 a 500 a.C., entra naquele período arcaico, né? A Grécia está recomeçando, tudo ainda surge os primeiros filósofos, eles começam a repensar em muita coisa, eles começam a racionalizar melhor sobre a vida. Aí surge Atenas e Esparta, os Jogos Olímpicos que eles criaram o alfabeto grego, lembra, né? Alfa, beta, né? Eles criam o alfabeto grego. Então, o período arcaico. Depois entra no período clássico, que era um século de ouro, 500 a.C. a 323 a.C. Eles fazem lá constrói o Paternon. Então surge lá os diálogos, né? Sócrates, Platão, os principais filósofos. Foi um século realmente de ouro da Grécia. E depois vem a expansão grega, que ele chama do período helenístico, que é de 323 a 146 a.C., né? Alexandre o Grande, ele que expande todo o Império Grego, a expansão grega, tá? A cultura grega sendo expandida. Então, depois disso aqui, vem a queda da Grécia e a ascensão de Roma, tá?
Então, esses são os principais períodos gregos, para que você entenda que tempo que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui da Guerra de Troia, lá naquele primeiro período. Mais para frente, quando a gente entrar em outros assuntos, aí você também vai entender, né, cada período. Quando a gente for falar lá de Alexandre o Grande, né, que eu vou citar ele mais para frente, você vai entender que foi no período helenístico. Quando a gente falar de Platão, Aristóteles, você vai entender que foi no período clássico. Então, alguns historiadores, eles colocam isso de outra forma. Mas eu estou colocando dessa forma aqui, para que dê bastante entendimento para você. Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a falar lá de Troia. Nós já falamos já da Odisseia, nós vamos agora entrar em Troia. Tá bom assim? Um forte abraço, até o próximo vídeo.